Nós entendemos conjuntos como uma coleção de objetos, os quais são chamados de elementos ou membros deste conjunto, certo? Uma vez que cada um deles pertence ao conjunto e possui uma característica em comum. Os objetos podem ser de qualquer tipo, pessoas, animais, plantas, certo? Então, nós podemos ter conjuntos de habitantes de uma cidade, nós podemos ter um conjunto de habitantes da cidade, conjuntos de time de futebol, conjuntos de alunos do primeiro ano, conjuntos de vogais, certo? Isso são coisas que vocês já viram. Conjunto dos elementos da tabela periódica, conjunto dos mamíferos, conjunto de frutas, ou seja, conjuntos é uma reunião de determinados elementos do mesmo grupo, certo? E os conjuntos, existem algumas formas de representações que nós podemos representar na matemática, como por enumeração. Como é que eu represento por enumeração? Conjunto dos números naturais. Aí eu coloco chaves. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3. Reticências, porque é infinito, certo? Por enumeração, eu estou enumerando esse conjunto. Posso representar pelo diagrama de Venn. Como é? É um círculozinho. Dentro desse círculo, existem alguns elementos dos números naturais. Quem são? 0. Eu sempre represento com essa bolinha do lado. 1, 2, 3. Reticências. Certo? E eu vou chamar esse número de quê? Conjunto dos números naturais. Conjunto N. Eu represento ele por uma letra maiúscula, faço essa bolinha e coloco todos os elementos dentro dele. Deixa eu voltar. E através de uma propriedade. Como é a propriedade? Eu escrevo essa propriedade aqui. Uma pessoa pedindo para entrar. Pronto. Essa propriedade aqui vai ser o quê? Abro as chaves, né? X, tal que. Essa barrinha significa tal que. Tal que X é o conjunto dos números naturais. Eu escrevi essa propriedade dessa maneira. Abro e fecho chaves. X, tal que X é o conjunto dos números naturais. Quem é o X? São os números que estão dentro. São os elementos que estão dentro desse conjunto. Essas são as formas de enumeração, né? Vou fazer só um exemplo para que a gente seja rápido e prático, que é só uma hora de aula. Quem são o conjunto das vogais do nosso alfabeto? Eu representei o conjunto pela letra V e enumerei A, E, I, O, U. Qual é o número do conjunto V? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. O número de elementos do conjunto V, 5 elementos. Certo? De cada um eu vou colocar apenas um exemplo. Formas de representação de um conjunto por compreensão ou representação de uma propriedade, como eu falei, né? Se a gente for representar pela propriedade o conjunto das vogais, o nome do conjunto, eu vou chamar ele de V, é quem? Abro chaves, X, tal que é a barrinha, X é vogal. Quem é a vogal? Quem são as vogais? A, E, I, O, U. Aqui eu enumerei, certo? Esse conjunto F, X, tal que X é estado da região sudeste. Se eu for enumerar, eu vou colocar os estados da região sudeste. Esse é pela propriedade e esse é por enumeração. Certo? Bem tranquilinho esse assunto.
Essa é a representação pelo diagrama de Venn, né? Nesta forma, o conjunto é representado por uma região plana, que é esse círculozinho, delimitada por uma linha fechada, não entrelaçada. Os elementos desse conjunto são simbolizados por pontos internos a essa região. Que eu falei para vocês, ó, tem esses pontinhos do lado, né? Do lado de cada elemento, e eu vou nomear o diagrama de Venn por uma letra do alfabeto maiúscula. Ok até aqui? Então, como é que a gente representa os conjuntos? Por enumeração, que é quando a gente diz quem são os elementos, pela propriedade, que é quando a gente diz X tal que, e fala qual é a propriedade, e pelo diagrama de Venn, que é delimitada por aquele círculo. Agora a gente vai falar sobre a relação de pertinência. O que é pertinência? Vocês já viram isso no 9º ano. É aquele símbolozinho que diz que eu pertenço, esse é, ou não pertenço a determinado conjunto. A relação de pertinência é um dos conceitos primitivos da teoria dos conjuntos, certo? E para indicar se um elemento pertence ou não a determinado conjunto, eu utilizo esses símbolos. O E representa pertence e o E cortado representa não pertence. Certo? Exemplo, o aluno, que aluno eu vou citar? Tipo, no aluno da turma A, tem Maria, João, Pedro. Digamos que eu tenho esses 3 alunos na turma A. O aluno, Pedro, pertence à turma 101, no caso aqui, pertence à turma A? Pertence. Então, tem Maria, João e Pedro. Lucas pertence à turma A? Não pertence. Certo? Então, se um elemento pertence a determinado conjunto, eu represento pelo E. Se ele não pertence, eu represento pelo Ezinho cortado. Veja esse exemplo. Se A é igual a 1, 3, 5, 7 e 9, então, quem é o conjunto A? São esses números aqui, ó. Aí eu quero dizer se ele pertence ou não pertence, ó. 1, pertence ou não pertence a A? O 1 está dentro de A? Sim. Então, ele pertence a A. Certo? O 4, nesse caso aqui, ó. O 4 pertence ou não pertence a A? Eu vou observar se o 4 está dentro desse conjunto. Não tem 4, então o 4 não pertence ao conjunto A. 7 pertence a A ou não pertence? O 7, ó, está lá dentro de A. Então, 7 pertence a A. E o 8 pertence a A? Opa, eu não tenho 8 aqui. Então, 8 não pertence a A. Certo? Tranquilo até aqui? Me dê um sim ou não. Alguém abra o microfone e diga sim ou não. Por Sim. enquanto tá ok, para mim. Por enquanto, tranquilo. Então, ó, vamos falar sobre a igualdade de conjuntos. Quando os conjuntos são iguais. Eu posso dizer que a turma A é igual à turma B? Sim ou não? Sim ou não? A turma A, primeiro A, é igual ao primeiro B? Os elementos da turma do Eu primeiro acho A... que não. Não, né? Porque os alunos que são os elementos da turma, os alunos do A são diferentes dos alunos da turma B, certo? Então, eu não posso dizer que esses 2 conjuntos de turma são iguais, porque os elementos que estão dentro deles são todos diferentes, certo? Vejam esse exemplo. A é o conjunto das vogais da palavra crase. Crase. Pronto. Então, o conjunto das vogais da palavra crase é quem? C-R-A-S-E. E B é o conjunto das vogais da palavra
tela. Assim, A é igual a B, pois A e B possuem os mesmos elementos, embora escritos em ordem diferente. Vamos ver se realmente é isso, ó. É o conjunto... só das vogais, desculpa. Certo? Vamos fazer de novo. Eu escrevi, foi a palavra. Ele diz que é o conjunto das vogais da palavra crase. Quem são as vogais da palavra crase? A e E. Quem são os conjuntos das vogais da palavra tela? E e A. Ó, não importa a ordem, tá vendo? Primeiro vem o A, depois vem o E. No segundo, primeiro vem o E, depois vem o A. Então, ele diz que eu posso dizer que esses dois conjuntos, eles são iguais. Porque, mesmo estando escrito de forma diferente, em ordem diferente, possui os mesmos elementos. Então, os conjuntos são iguais quando os elementos dos dois conjuntos são exatamente iguais. Certo? Deu para entender? Deu. Tranquilo. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. O conjunto A é M, N e R, e o conjunto B, M, N, P e Q. O conjunto A é igual ao conjunto B? Sim ou não? Sim ou não? Vamos, gente. Conjunto A é igual ao conjunto B? Eu acho que não. Não, então ele é diferente. Eu coloco esse igual e corto. Ele é diferente. Nesse caso aqui, ó, 2, 4 e 6. 2, 4, 6 e 8. F é igual a G? Também não. Também não, né? Então, A ou F é diferente de G. Eles só são iguais quando todos os elementos de um é igual aos elementos do outro, certo? Só não importa a posição, né? Isso. Agora, os tipos de conjuntos. Nós temos os conjuntos unitário, que são os elementos que possuem um elemento, ou o conjunto que possui um elemento. Temos o conjunto vazio, que é o conjunto que não possui nenhum elemento, pode ser representado com essas chaves aqui, sem nada dentro, ou assim, o O cortado, o zerinho cortado. E se eu colocar assim, professora? Tá errado. Ou é assim, ou é assim, tá certo? Conjunto finito é um conjunto que tem fim. 2, 4, 6, e eu fecho. Tem fim, o conjunto é só esse, então é um conjunto finito. Conjunto infinito, 2, 4, 6, reticências. É que é infinito, vai até, conjunto dos números pares vai até o infinito. Quando eu coloco reticências, é porque é infinito. O conjunto universo é o universo total de determinado conjunto. Por exemplo, eu tenho o conjunto da turma A e tenho o conjunto da turma B, certo? Quem é o conjunto universo? É o conjunto de todas as turmas da Escola Francisca Rosa, certo? Então, todas as turmas da escola é o conjunto universo. E os conjuntos separados é apenas conjunto mesmo. Então, o conjunto universo é o que engloba todos os conjuntos geral. Os tipos de